Dá oi pro João. E aí, João? Tá aparecendo no vídeo? Tem um monte de gente que pergunta pra gente como que é o backstage da gravação aqui dos vídeos do Café com Arquitetura. E hoje vocês vão conseguir enxergar por quê. Porque temos uma novidade linda na nossa sala de reunião, no nosso estúdio improvisado, que é o nosso espelho. É uma TV no espelho, né? Uma TV no espelho? Como que funciona isso? Solta a vinheta que a gente já explica. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Café com Arquitetura. A gente separou um assunto bem bacana para vocês hoje, mas eu vou falar da nossa TV com espelho na frente, que ficou uma graça e tá refletindo tudo que tá no fundo. Então tá refletindo a câmera aí, vocês dentro da câmera, né? Porque vocês ficam dentro da câmera. E o João, o John. O John é o nosso querido produtor. E o álcool gel. E a bagunça. Bom, dito isso, hoje nós vamos falar sobre o quê? Garagem! Muito bem, galera. Vocês acompanharam já na nossa live Vocês já acompanharam esse tema na nossa live do Instagram. E agora a gente vai fazer no YouTube, que também vai passar no nosso IGTV, pessoal do Insta. Muito bem, o assunto garagem ele foi muito pertinente, porque é uma parte muito estruturante do projeto de arquitetura, pensar nos carros e na garagem coberta, né? E a gente fala o seguinte, que tudo depende do tamanho do seu lote e das suas necessidades. Quando a gente pensa em lotes menores, talvez caibam menos carros, lotes maiores cabem mais carros na garagem. E tudo também vai depender da dinâmica de cada família. Vamos dar exemplos. A gente já vai para esse exemplo da tela, ou melhor, vamos começar do maior para o menor, né? Esse exemplo da tela é uma casa de clientes queridíssimos nossos e ele é um terreno de 1.000 metros quadrados. O desejo deles, 3 vagas cobertas. 3 vagas cobertas num terreno de 1.000 metros quadrados é bastante proporcional, então a gente sempre tem que estar atento ao padrão do condomínio, ao tamanho do lote e aí sim as nossas necessidades. Pô, Guedes Bissoli, mas vocês estão falando de garagem de um lote de 1.000 metros? Fiquem tranquilos, a gente vai falar sobre um padrão que é muito interessante. Todo mundo fica com dúvida qual que é o número ideal de garagem. Independente do tamanho do seu lote, a gente utilizou na nossa live um padrão de 10x25, que pode ser 8, que pode ser 12, e o que a gente acha de mais convencional de acordo com o mercado, não de acordo com as suas necessidades, que pode ser 1 carro ou 3, seria uma média de 2 carros que o mercado aceita. Lembrando que a gente tem a nossa garagem coberta, que a gente está falando sobre o espaço coberto que está envolvido na estrutura da casa, mas a maioria das vezes você pode ter mais 2 carros adicionais externos na rampa. Isso de acordo com a legislação e normativas de seu condomínio. Mas, vamos lá, a gente tem um número mínimo, que vocês sabem, e agora qual que é o tamanho ideal para essas vagas, Caio Guedes? Perfeito, falamos de quantidade de vagas, tamanho de terreno e tamanho ideal. Nós temos o Detran, um órgão nacional que vai falar sobre as medidas dos veículos e direciona para a gente quanto a gente precisa deixar para cada vaga. Mas a gente também tem as legislações municipais e de cada condomínio. E uma coisa que a gente passa aqui no escritório é que algumas prefeituras, elas também legislam sobre a quantidade de vagas e o tamanho mínimo de cada vaga dentro de cada terreno. Então, por exemplo, existem prefeituras que a partir de um número X de área construída, você precisa ter 1 ou 2 vagas. Quando você tem a segunda vaga, a gente sempre tenta deixar um pouco mais de espaço do que o mínimo necessário. Qual é o mínimo necessário? Na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, o mínimo é 2,5 metros de largura por 4,5 metros de comprimento. Sabe aquela vaga quando você vai no shopping ou no supermercado? Aquela vaga é o tamanho mínimo, podendo ser reduzida para 2,30 metros se não tiver encostado em nenhuma parede e em nenhum pilar. Então realmente é bem apertadinho. Quando a gente fala da nossa própria casa, a gente vai querer ter um pouco mais de espaço para abrir as portas com mais conforto, para entrar e sair do carro com compra de uma forma mais tranquila. E aí a gente deixa um pouco mais do que 5 metros para 2 carros na largura. E o comprimento, pelo menos 5 metros. Esse é o padrão Guedes Bissoli. Exatamente. Então você já tem um mínimo aí, da gente colocar 2,5 mais 2,5 de 5. Lembrando também que a gente está falando sobre questões de conforto, né? Então a gente pode partir
da questão de que você abre a porta para sair do carro, que você tem um carro do lado, se você é um cara chato com o carro, de abrir a porta, encostar e machucar, sabe que precisa de um pouquinho a mais. Então que a gente comentou que um espaço legal aí de 5,5 a 6 já é interessante. Lembra aquele lote padrão de 10 que a gente mencionou? 5 é metade. Então quando você for pensar até na sua garagem, você pode trabalhar essa proporção. O comprimento que o Caio mencionou de 5, não só por uma questão de cobertura de chuva, mas por uma questão de projeção do sol, que todo mundo reclama na garagem, né? A gente também trabalha não só essa cobertura, mas em alguns projetos a altura dessa garagem. Ela não precisa ter a altura da casa. Quando a gente tem uma altura mais baixa, a gente cria uma projeção de sombra maior para a cobertura do automóvel. Perfeito. É claro que tudo isso é um balanço, então se a gente está falando, por exemplo, num terreno de 8 metros de largura, vai depender se você pode encostar nas laterais ou não, mas a gente vai sempre analisar o tamanho da garagem em conjunto com os outros ambientes e desejos da programação que o cliente tem, né? Então é claro que se a gente não conseguir uma garagem de 6 metros de largura, for um pouco menos, ainda vai ser confortável e vai estar adequado para o seu projeto. Muito bem, um último ponto sobre a garagem e que faz ela ser tão estruturante também no projeto, e agora eu volto um pouco mais ao nosso exemplo aqui, é a questão da topografia. Via de regra, a gente sempre posiciona a garagem no ponto mais alto do terreno, como vocês podem ver nessa imagem que vai aparecer aí para vocês. Como é uma esquina do lado esquerdo de quem olha de frente para casa, o ponto mais alto ele favorece com que a gente suba a garagem o necessário para fazer um corte e aterro interessante dentro do lote do cliente. Como esse lote era um aclive, a gente, além de ter colocado a garagem no ponto mais alto, deixou um espaçamento de recuo um pouco maior do que o padrão, que é o que o condomínio dele pede, para a gente ter uma porcentagem de inclinação interessante para a rampa do carro, para não ficar aquela garagem que o carro faz na hora que acaba de subir, sabe? Isso não pode acontecer. Pro Caio Guedes que tem Lamborghini, não pode ser uma rampa tão íngreme. Tenho mesmo, todo dia eu sonho com uma Lamborghini. Desconsiderando a questão topográfica do lote, a gente em todos os projetos gosta de trazer a casa acima no nível da rua. Então, provavelmente tem uma rampa de acesso. Quando a gente tem a questão topográfica, que a gente precisa escalonar para resolver estruturas, muros de contenções, a gente tenta usar o máximo da porcentagem que permite para que o carro não esbarre nessa rampa. Também falamos no live sobre a questão do lote com inclinação lateral. Isso é muito importante para você que está escolhendo um lote e gosta de carro, tá? Provavelmente a garagem, o ideal é que ela fique no ponto mais alto do seu lote, para que você tenha a rampa quase no nível da rua, e quando você chegar na metade desse lote, você vai ter uma rampa mais acentuada, mas de acordo com as nossas normativas e a porcentagem ideal para que seu carro não raspe embaixo, caso ele seja uma Lamborghini igual do Caio Guedes. Pessoal, é isso. A garagem ela também é um elemento estético muito interessante, tem uma plasticidade que pode ser trabalhada na fachada. Do lado da rampa da garagem vão ter ou podem ter os degraus que dão acesso à porta principal, que trazem uma imponência também. E esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para vocês receberem os vídeos novos. E o YouTube, tá ficando sensacional, Guedes Vissoli. É isso aí, gente. Obrigado, clique, por favor. E também estamos nas outras redes sociais, tá? Não deixe de seguir a gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!